Então vamos lá, irmãos. Nós iniciaremos hoje a lição 14, o cristão e a cidadania. E o texto que nós vamos estudar, e o presbítero Arivaldo Fernandes de Araújo vai nos ajudar com a lição que ele extraiu aqui das Escrituras Sagradas. Então eu quero pedir que você abra lá em Romanos 13 e vamos fazer essa leitura a partir do versículo 1. Romanos 13, versículo 1 em diante. Vamos lá? Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Pois os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, pois ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, debalde em vão, não traz em vão a espada. Ela é ministro de Deus, agente da ira para castigar os que praticam o mal. Portanto, é necessário que estejais sujeitos não somente por causa do castigo, mas também por causa da consciência. Por esta razão, também pagais tributos, pois as autoridades são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com o que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nestas palavras se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E fazei isto conhecendo o tempo. Já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos de armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem bebedeiras, nem orgia e dissoluções, nem contendas e inveja. Antes, revestivos do Senhor Jesus, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências ou cobiças. Que Deus nos abençoe com a sua poderosa palavra. Vamos orar para a gente começar a nossa aula. Pai, muito obrigado por essa manhã, e nós colocamos a nossa vida, Senhor, em tuas mãos, e te pedimos que o Senhor possa abençoar-nos nessa manhã, ó Deus, de forma que a gente venha compreender e encobrir, colocar e permitir que a tua palavra venha se estabelecer em nosso coração. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Às vezes as palavras nos faltam, né? A 13 foi domingo passado, não foi? Não.
Domingo você veio? Então, a gente deu a 13 toda. Por causa disso, que a 12 que a gente ficou 4 domingos, né? Então, o cristão e a cidadania. Essa lição, irmãos, ela também é muito prática, né? E ela traz pra gente esse entendimento do que Paulo está falando acerca das nossas leis, né? E daquilo que compete a nós observar também como cristão. Então nós temos três propostas aqui em relação a essa lição. Primeira, entender que o mesmo evangelho que transforma cidadãos comuns também pode transformar governos e culturas. Perceber a própria responsabilidade em construir uma sociedade mais justa. Respeitar as autoridades e orar por elas, participar das decisões importantes em todos os níveis de comunidade e pregar o evangelho, né? Então nós temos 3 propostas em relação a isso. Obrigado. Vamos lá. As grandes questões políticas da humanidade sempre foram carregadas de questões religiosas. Para Nicolau Maquiavel, esse homem foi muito importante. Para quem não leu, eu recomendo até que leia. Ele escreveu um livreto pequenininho chamado O Príncipe. Ele fala muito dessa questão política, né? E esse homem teve um pensamento, né? Ele era um pensador muito além, né, da sua realidade da época, né? Para quem já ouviu aquele jargão, né? Poxa, eu pensei algo maquiavélico, né? Vem desse homem chamado Nicolau Maquiavel, que vai escrever. Claro que ele escreve também muita besteira, né? Fala que nós temos que fazer de tudo para galgar o poder, né? Dividir para governar, aquela coisa toda que aqueles homens pensavam anteriormente. Só que ele fala algumas coisas importantes aqui que o autor da revista, da lição, ele vai usar esse Nicolau Maquiavel para nos ajudar a entender. Então vamos lá. Para Nicolau Maquiavel, que lançou as bases modernas para o assunto, a política tem uma ética própria que difere plenamente de qualquer fundamento religioso. Maquiavel sustenta que o príncipe, né, ali está entre parênteses o governante, não pode ficar restrito a um código de valores pregados pela igreja. A política tem a sua própria moralidade, na melhor expressão do senso comum. Política e religião não se misturam. Temos então 2 problemas para resolver. A primeira pergunta que eu faço para os irmãos: essa frase está correta? Política e religião não se misturam, né? Porque Maquiavel defendia isso. O que ele defendia? Ele defendia que a política tinha o seu, né? O seu código de ética, que não pode ser pautado em hipótese alguma na religião. Então, uma das coisas que a gente percebe quando a gente coloca a palavra religião, e as universidades fazem muito isso, as pessoas estão colocando de pé de igualdade, no mesmo nível, a Bíblia, né? O Alcorão, os escritos, os ensinamentos do Umbanda, do Candomblé, do espiritismo kardecista. A gente nivela tudo no mesmo naipe, né? Quando a gente fala assim, não, isso é questão religião. Mas quando a gente faz uma acepção, quando a gente difere, né, em relação à palavra de Deus, para a gente é diferente, né? Para a gente é diferente. A gente até fala do cristianismo como religião, mas a gente pode entender que é um conceito um pouco assim equivocado, porque seguir a Cristo, ou ser um cristão, vai além de uma religião, né? A religião, irmãos, ela foi criada, muitas, né? Acho que todas elas foram criadas pelos homens. Quando a gente se depara a figura de Cristo, a gente tem o Criador de todas as coisas, né? Eu tive um professor que ele falava assim, que a religião, ela é uma tapiação para tentar esconder a verdade.
Porque quando Jesus fala, conhecereis a verdade vos libertará, ele não fala, conhecereis a religião e a religião vos libertará. Ele fala da verdade. E quando ele falou isso, existiam centenas de religiões na época, né? Inclusive a própria judaica, que era uma religião, que Jesus veio pregar a verdade para aqueles da religião judaica. Então, eu acredito que a gente não pode colocar tudo no mesmo nível, né? Não, a sua religião, esse é um conceito muito perigoso, que a gente chama de conceito do relativismo, né? Nós temos alguns períodos históricos, né? Eu nem deixei os irmãos responder, mas eu só estou dando uma pista aqui, mas a pergunta está de pé. Essa frase de Maquiavel, política e religião, não se mistura, não pode se misturar? Agora deixa os irmãos falar, senão eu vou falar aqui até meio-dia. Então o que os irmãos acham? Sim ou não? Assim, de uma certa forma eu concordo, sabe por quê? Porque assim, nós cristãos, nós acreditamos em tudo que o senhor falou, só que infelizmente não é a realidade. E aí a Constituição fala o quê? Que o Estado é o quê? Laico, né? E aí, se quem está ali governando, ele for impor, se ele for governar somente focado na religião, ele vai defender somente a religião dele. Eu acho que a prioridade do governador é ele cuidar do ser humano no todo, sem visar a religião. Muito bem. Até porque quem coloca ele ali não é só quem segue a religião dele. E aí é por isso que às vezes eu acho que tem muita assim, desigualdade. Que aí começa a criar lei, vamos falar da gente. Sim. Né? O governador evangélico. Aí ele só vai beneficiar os evangélicos. Se a gente concordar com isso, aonde é que está o amor ao próximo? Então, assim, realmente, em algumas situações, precisa ser separado, mas sem visar a dele. Olhar o ser humano em si e realmente, esse é meu pensamento. Porque, infelizmente, assim, está escrito na Bíblia, algum momento eu li para concurso, estudei Constituição, as leis têm base bíblica, mas se a pessoa não crê, não tem como a gente ficar querendo inculcar isso na cabeça dela. Então, precisa ter essa separação. Tem que cuidar do ser humano sem olhar a religiosidade. Vamos lá, quem mais? Já vi que eu não vou conseguir sair daqui da revista. Parou aqui. Vamos lá, Jefferson. Eu acho que é mais uma questão de opinião mesmo, né? Porque eu acho que os dois também têm aquilo que o senhor falou, do relativismo, né? Estava até vendo uma série sobre a história da igreja, e aí estava falando sobre o Constantino, o imperador de Roma, quando ele, depois de uma grande saga assim, de massacre dos crentes, ele é entre aspas, um iluminado lá que resolve parar com aquela perseguição. Só que na corrupção dele, ele acabou se envaidecendo tanto que ele se denominou o líder da igreja, o bispo máximo lá. E aí, naquele momento, ele mistura religião e política, e dá muito errado. Então, eu acho que até Maquiavel, quando ele traz essa ideia, é mais uma questão de ética social mesmo, né? Porque eu acho que existem princípios de Deus e princípios do homem, né? E é isso, né? Eu acho que os princípios do homem, ele não leva à salvação, mas a gente pode viver muito bem aqui se um respeitar o outro, né? E aí também não tem muito a ver com religião, tem a ver com ética social. Então, eu acho também, como a Simone, que não se mistura. Eu acho que a laicidade, ela é um princípio que, bom, deixa as coisas cada um no seu lugar, né? Assim como o católico, um bandista, e agora está lá no centro, a gente também está aqui. Talvez se tivesse misturado na corrupção do homem, ia ser uma bagunça tremenda. Então, eu acho também que não deve se misturar. Depois passa para a Débora aí. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, né? Se realmente não, o problema é as barreiras das religiões.
Se não tivesse denominação, se não fosse nada disso, fosse realmente Deus regendo a nossa nação e os homens lutassem mais em prol disso, vivendo realmente debaixo da potente mão de Deus, fazendo aquilo que Deus quer, amém. Mas, infelizmente, quando entra a religião, é o que a Simone falou, que cada um vai para a sua doutrina, vai defender a sua doutrina, e isso acaba com o homem. Nós podemos viver, sim, respeitando as suas religiões, não defendendo, a gente não vai defender isso, mas cada um respeitando, né, o que o outro escolheu. Porque se a gente ficar impondo realmente alguma coisa, a gente não vai conseguir nada, pelo contrário, só vai conseguir que eles nos vejam realmente como superiores, né? Tentando ser superior. Quando a gente realmente mostra que denominação não vai dar em nada, e sim, se a gente servir a Deus, que Deus é o Senhor Supremo das nossas vidas, e bom seria que todos aqueles que se consideram realmente, sou evangélico, e estivessem lá no poder, defendessem a causa realmente de Deus, e não se vissem, né, como, né, um querendo ser melhor do que o outro, seria muito bom, porque realmente o homem seria guiado, né, por uma justiça suprema. Mas aí, quando tem essas barreiras, cada um quer se defender, e aí entra a corrupção, porque os cristãos estão se corrompendo também no meio político, entram pensando que vão fazer uma coisa, mas depois o desejo pelo poder, tudo isso vai acabando atrapalhando tudo, né? Assim, concordo com a Josi e a Simone falaram nessa questão de, como a Simone falou, do Crivella, né, do nosso prefeito, que era evangélico. Né? Não, que era ele, tá? Dizer assim, tirar o nome, o prefeito. Enfim, assim, teve uma vez, até eu estava conversando sobre isso em casa, na posse do nosso presidente, teve uma oração. Será que, se fosse alguém do candomblé, o bandista, ele iria fazer o ritual lá? Como é que seria a situação? Então, eu penso muito nisso também, que eu acho que não se mistura, porque cada um realmente vai defender a sua religião. O cara é candomblé, então ele vai querer, de repente, lá na hora lá, a imagem e as coisas que ele adora, ele vai querer talvez fazer ali o ritual dele. Quer dizer, como o presidente deu essa abertura para a oração, não que seja assim, a fé dele, mas eu acho que é complicado, porque eu acho que ele dá abertura para que outros que assumirem, se seja da religião que for, eles quererem também fazer isso. Porque, como você falou, vivemos num país laico e ninguém vai poder criticar. Porque se criticar, vai dizer que a intolerância é religiosa, né? Como hoje em dia a gente muita coisa não pode falar, porque tudo é complicado. Então, eu vejo dessa forma também. Eu acho que não se misturam. Falar, Karen? Pô, pensei que ia falar. Assim, irmão, vamos lá. Só lembrando aqui, a Débora, que na posse do Lula fizeram, né? No ritual lá do candomblé também. Na posse... Microfone, Carlinhos. Então, o presidente Bolsonaro, ele não é evangélico. A esposa dele é evangélica. Ele é católico. Ele só fez uma oração. E tem muitos rituais dentro da Assembleia. Muitos, se você parar para ver a TV Câmara, você vai ver que tem muitas coisas. Então, não foi ele que abriu um precedente. O precedente já existia. Entendeu? Não é a partir de agora que vai acontecer isso, não. Já existia. Política e religião não se misturam. Vamos lá, a gente parte do princípio que Maquiavel era ateu, né? Ele não tinha qualquer tipo de vínculo religioso. Mas a gente tem que pensar, irmãos, aqui em relação ao que realmente é, ou o que significa para a gente quando a gente se refere à religião. Porque se a gente mudar o nome, se a gente tirar a religião e a gente colocar princípios de Deus, os princípios de Deus, eles podem se misturar à política? Acredito que sim. Porque não há como a gente associar a política, ou você exercer a sua cidadania,
concordando com aquilo que, ou aquele que está no poder e defende aquilo que é contrário à palavra de Deus. E na nossa geração, a gente está vivendo um período tão complicado que os caras estão entrando com tudo, invadindo as famílias, invadindo as escolas e implantando aquilo que eles acham correto, né? Então a gente pode perceber que assim uma grande maioria que tem o vínculo cristão, né, e que votou num candidato que também tem esse viés cristão, é claro que essa ampla maioria que votou, ela quer que aqueles princípios estabelecidos na palavra de Deus sejam aplicados, né? Por exemplo, quem poderia dar exemplo de princípios de Deus que nós somos completamente contra? Aborto é princípio de Deus, não é princípio da religião, né? Nós somos completamente contra a união homoafetiva. Nós sabemos que isso a Bíblia proíbe. A Simone até citou o capítulo de Romanos, número 1, né? O capítulo 1 de Romanos, e que para quem fez uma leitura minuciosa desse capítulo 1, tem 2 versículos aqui que são chaves, versículo 24 e 26 do capítulo 1. Primeiro fala, pelo que Deus os entregou às cobiças dos seus corações. E o versículo 26 fala que pelo que Deus abandonou as paixões infames. Tem duas palavras aqui que assim mostra Deus. Então, já que você tanto quer viver essa vida, então vai viver. É como se Deus não segurasse mais a rédea dessas pessoas, porque Deus tem uma rédea com a gente, Deus nos freia, né? Mas às vezes nós queremos tanto uma coisa, insistimos tanto numa coisa, que Deus falou para esse povo aqui, então vai, né? E aí ele usa 2 termos, o apóstolo Paulo usa 2 termos, Deus entregou, então é isso mesmo que você quer? Eu estou te dizendo que é errado, é isso, tem certeza? Eu quero, então vai, a entrega, né? Então eu não vou mais trabalhar com você, então vai, né? Então, como que a gente vai conseguir associar, né, essa parte, já que assim, cada irmão falou, eu deixei os irmãos falarem justamente para isso, se quem estiver no poder acredita e defende isso? Porque uma coisa é a gente misturar, e aí eu posso ter um voto que vou concordar com os irmãos. Um exemplo, eu sou o pastor da igreja, e aí eu resolvo me candidatar a um cargo de deputado federal. Eu deixo de ser pastor, irmãos. Eu não tenho como ir como pastor para o Congresso, porque eu não tenho mais ovelhas. Então ali vai ser o vereador, o deputado federal Carlos Martins, que vai carregar esses valores que a gente entende que são princípios de Deus, não princípios da religião, para aquele eleitorado que confiou nele um mandato eletivo, né? E que vou lá brigar no Congresso para que isso seja implantado, né? E para aquilo que é contra a palavra de Deus não seja aprovado. Porque, em São Paulo, por exemplo, não tem mais o Dia das Mães e o Dia dos Pais. Mudaram isso, agora é Dia do Cuidador, para não constranger as crianças que são filhos de casais homossexuais. Mudaram uma base, né, na sociedade. Dia dos Pais e Dia das Mães não pode ter mais. Saiu esses dias aí uma matéria que o inspetor da escola impediu uma criança que se identifica como trans a usar o banheiro feminino, e deu lá um maior reboliço na imprensa, né, que o menino tinha direito de usar o banheiro das meninas, porque ele se identificava com o gênero feminino. Tudo isso que a gente está vivendo hoje, dessas novidades, Simone citou o caso desse rapaz aí, né, do jogador,
né, por ele ter uma opinião, ele foi demitido do emprego. Então, diante desse governo que passou, os 16 anos que a gente teve de governo de esquerda, se a criança nasceu, olha só, olha como é que isso é muito complicado. Se nós temos hoje adolescente 12, vamos lá, de 10, de 11, de 12 e de 13 anos, até o 15 anos, 16 anos, nasceu quando o governo de esquerda assumiu o comando. E o que a gente está vivendo hoje é consequência e fruto desses 16 anos que foram para trás e que implantaram na nossa cabeça de que a religião, isso eu acredito que a gente pode concordar, de que a gente não poderia, ou a gente teria que ter uma posição passiva diante daquilo que eles estavam fazendo. Porque os irmãos vão reparar uma coisa: só é defendido o Estado laico quando é apontado para o cristianismo. Só se levanta uma voz em relação à laicidade, né? É isso aí, Estado laico, né? Não saiu. Em relação ao Estado que é laico, mas, assim, lembrei, mas ele não é laicista, né? Laicista ele seria aquele que não ia proteger as religiões, mas ele é laico, ele não tem nenhuma que predomina ou que ele defenda, mas ao mesmo tempo, né, naquele que ele toma para si, mas ao mesmo tempo ele protege todas as existentes, beleza. Mas qual é o homem que vai ser 100% neutro em relação a alguma religião? Não tem, né? Então, vou deixar tu falar, Isabel. O César Maia, acho que todo mundo aqui lembra do César Maia. O César Maia, ele é eclético, ele mesmo falava, ele tinha uma casinha em casa onde ele tinha todas as imagens possíveis de divindades. Ele falava que adorava todo mundo. Devia quebrar o pau na casinha lá com ciúme um do outro, né? Porque assim, como que eu vou fazer isso, né? Então, se a gente entender que nós também, além de cristãos, nós somos cidadãos e a gente precisa exercer a nossa cidadania, a gente vai perceber que é muito difícil separar o ser humano daquilo que ele acredita, né? E isso vai fazer com que a gente esteja... Eu acho que hoje a população, ela acordou, porque ela começou a ver, nos anos anteriores, coisas absurdas. Coisas absurdas. Aquela exposição no museu de crianças, né? Queer museu lá, né? Que tinha lá a criança tocando um homem nu deitado. Gente, a gente não vê mais isso acontecendo. Então assim, a gente se meteu, a gente enjoou daquilo, a gente votou em alguém que tinha pelo menos princípios parecidos. Então é algo que a gente pode debater aqui hoje, né? Até onde realmente o Maquiavel está certo, ou ele está implantando uma ideia meia comunista. O comunismo, ele prega que o único Deus que deve ser adorado é o governo federal. Não tem. Pode somar, comunismo e socialismo é a mesma coisa, né? Então, a Bíblia é um livro perigoso, porque ela é subversiva, ela causa revolução, aquela coisa toda, né? Então assim, como que a gente faz essa separação então? Então eu boto alguém lá que vai aprovar o aborto, eu boto alguém lá que vai dizer que não, isso aí tem que ser, sabe? Eu acredito que sim, o governante ele tem que governar para todo mundo, nas leis que abrangem todo mundo. Agora, se eu fosse o prefeito, né, eu não estaria legislando, ou se eu fosse um deputado, o meu voto não seria assim para questões como essa. Eu ia propor uma outra coisa. Olha, ao invés de a gente criar casas de aborto, por que a gente não cria casas de acolhimento? A mãe que não quiser o seu bebê, ela entrega nessas casas e esse bebê automaticamente vai para adoção. O que os irmãos acham dessa ideia? Boa ideia? Então vota em mim, né? Mas é assim que funciona. Aí a gente pode falar assim, não, mas você está misturando religião. Gente, isso não é religião, isso é defesa da vida.
Isso aí é algo óbvio. Por exemplo, ao invés de a gente criar, igual o São Paulo, o governo de São Paulo estava dando naquele tempo atrás, né, da Marta Suplicy, que dava o kit droga, era um cachimbinho, uma agulha, né? Ao invés de a gente gastar recursos com kit droga, vamos ampliar as casas terapêuticas, vamos fazer parceria com as igrejas, porque são as organizações que mais ajudam essa classe, e vamos criar, né? Vamos multiplicar essas casas para a gente acolher as pessoas e dar oportunidade para elas saírem da droga. Vamos ter leis que vão obrigar, depois de uma avaliação, essas pessoas serem internadas de forma compulsória, porque elas perderam a capacidade de julgar, de conseguir sair de lá. Os irmãos acham que é uma ideia boa? É uma ideia boa. Mas aí, o que vai ser dito? Não, isso aí é porque você é pastor. Por isso que você tem essa ideia. Então, eu penso, queridos, que a mistura maior, quem faz é quem está do lado de lá. Que quando olha, né? A gente viu lá na Argentina, até citei isso aqui no sermão de noite, as mulheres feministas chorando, gritando, porque aprovaram o aborto. Sabe, nossa, que benefício que ganharam. Então, eu vejo que assim, é muito difícil da gente conseguir separar princípios de Deus em relação à nossa cidadania. A professora falou uma vez lá, não, porque eu sou a favor da liberação das drogas, não sei o quê. Eu falei, olha, se for liberar as drogas, a pessoa tem que perder, por exemplo, o direito de dirigir. Porque ela não coloca a sua vida dela em risco. Se o cara comprar a droga e for para casa e usar lá, beleza, tudo bem, mas o cara vai usar a droga e vai pegar a sua moto. Ele vai usar a droga e vai pegar o seu carro. Então, sim, na habilitação, ou melhor, na identidade dele tem que vir lá, usuário de droga na forma da lei, impedido de dirigir, impedido de algumas profissões, né? Já pensou um piloto de avião? Favor aguardar os passageiros, o piloto está acabando de fumar o seu beck e já vai decolar. Você vai? É ruim de... né? Fala, Isabel. Ué, vamos liberar a droga, não é isso? Então, quando a gente olha para um outro ângulo, a gente vê assim, cara, peraí, isso precisa ter discussões maiores, né? Maiores. Fala. Na verdade, o senhor falou bastante coisa que eu penso também. Que o Estado só é laico na teoria, porque na prática o Estado não é laico. Só é laico, na verdade, para o que convém ser laico. Isso daí é incontestável. E eu acredito que não tem acaba sendo algo, vamos dizer assim, automático você misturar a política com a religião. Por mais que igual, eu também não concordo com a questão de se eu sou cristão, eu vou governar só para cristão. Se eu sou macumbeiro, eu vou governar só para macumbeiro. Eu também não concordo com isso. Eu acredito que quem esteja governando, ele precisa governar para todos. Porém, se eu sou cristão, eu não tenho como eu chegar lá e falar que eu concordo com o aborto. Porque eu sou cristã, eu tenho princípios cristãos. E por mais que eu esteja na política, se eu largar tudo e largar aqui, tá, vamos dizer que eu tivesse, igual o senhor falou, sou pastor e eu vou para a política. O senhor pode não ser mais pastor, mas o senhor continua sendo cristão. É isso aí. Sendo cristão. E isso não tem como mudar, não tem como dividir, não tem como você deixar de lado. Você vai acabar fazendo coisas ali, ajudando a ter leis, tendo coisas para que é o que você acredita. Você não vai nunca ser a favor do aborto. Quer falar? Você nunca vai ser a favor do aborto, você nunca vai ser a favor do casamento homoafetivo, porque isso é o que você acredita. E se não fosse os evangélicos, e se até mesmo os católicos, que têm um grande poder ali, a gente já estava muito pior do que a gente está hoje. E é por conta de tudo isso. Então, acredito que, querendo ou não, acaba se misturando sim e tem o seu benefício. Muito bem. Quem vai falar? Simone, vai falar? Elber. Peraí, vou chegar aí. Chega aí. Vou sentar. Então, eu acredito que
quando a gente está falando do Estado ser laico, eu acredito que é mais no sentido de garantir que não aconteça hoje o que já aconteceu muito no passado, que a Igreja Católica se juntava com a República, com as coisas, e mandava em tudo. Então, eu acho que uma maneira de manter com que isso não aconteça é que nós temos na Constituição de o Estado ser laico, né, ser neutro. Mas, como tem essa pergunta de se a política e a religião se misturam, eu acredito que a gente está respondendo isso quando diz que o Estado é laico. Sim. Mas, claro, todos nós, como seres humanos, levamos as nossas convicções para onde nós vamos. Em qualquer profissão que nós temos, nós levamos aquilo que nós acreditamos. E o governo inteiro também procede assim como o Lula teve lá o batuque quando ele chegou, o nosso presidente aceitou a oração. Isso já acontece desde sempre. Então, acho que o que cabe a gente também é orar pelos cristãos que estão lá, porque muita coisa ainda não aconteceu, porque eles estão lá também votando contra, e entender cada vez mais também de política para escolhermos cada vez melhor, né? Mas eu acredito sim que é certo o Estado se denominar laico e continuar sendo assim, porque já aconteceu muita barbaridade em nome de Cristo, em nome de muitas coisas que na verdade não eram, justamente porque uma fé se colocou, quer dizer, uma religião se colocou ali para governar como outra. E como nós somos corruptíveis, isso é passivo de acontecer em qualquer religião que se colocar ali. Sim, verdade. Sair daqui o microfone. Uma coisa também importante é que Jesus ele não pregou religião. Sim. Em nenhum momento, né? Muito pelo contrário, né? Ele era judeu, né? E ele se alegrava nas festas, ele vivia aquilo ali, ele cumpriu, só que ele não pregou religião, muito pelo contrário. Eu lembro até, eu lendo a palavra de Deus, quando Jesus cura o cego, os discípulos perguntam para ele, né? Olha, mestre, quem pecou? Foi ele? Foi os pais dele? Fala aí. Jesus fala assim, olha, nem ele, nem os pais dele pecou, porque ele é assim para que a glória de Deus seja manifesta. E depois, quem for ler ou quem lembrar, depois que aquele homem é curado da cegueira e tudo mais, que ele vai na sinagoga e ele fala sobre Jesus, as autoridades, né, os religiosos, eles expulsam aquele homem de lá e falam assim, pô, como é que você, um pecador, está querendo ensinar alguma coisa pra gente? Eu falei, pô, é engraçado, né? Eu pensando, Jesus não disse que ele era pecador, mas os religiosos disseram que ele era pecador. Então, assim, a religião é algo do homem, né? Nós somos um povo, né? Às vezes eu converso com as pessoas, mas você é de qual igreja? Eu falei, olha, nós somos irmãos, nós somos um povo, né? Jesus, ele não fundou uma instituição A, B ou C, né? Ele trouxe o reino, né? A gente ora o Pai Nosso e fala que venha o teu reino, né? Sim. Então, eu acredito nisso. Vai subindo aí. Peraí que vai chegar. Tudo bem. Eu tô lá faço parte do grupo lá de oração lá no meu trabalho. Então é o seguinte, eu não posso, meu patrão virou para mim e falou, João, quero que você ore todos os dias, antes da gente começar o trabalho. Glória a Deus. Lá, tem um rapaz lá que é da Umbanda, eu vou excluir ele? Não, eu chamo ele, vem orar comigo, vem orar aqui com a gente aqui. Ele não perde uma oração. Ele não perde nenhuma oração. Eu falo com ele, converso com ele, normal. Ele fala do negócio do cada um com seu cada um. Quem sou eu para excluir ele? Mas todos os dias ele está lá correndo para orar. Então eu acho que isso, se fosse assim, você não vem para oração não, você faz parte de outra religião. Aí eu estou excluindo ele, eu estou tirando ele de vir para Jesus. Eu tenho que trazer ele para Jesus do jeito que ele está ali. Uma hora ele vai se converter. Uma hora ele pode mudar e falar, não, acho que eu vou continuar. Eu vejo o João Paulo como é que trabalha aqui. Ele me respeita, eu respeito todo mundo. Então ele vê a minha conduta, o meu procedimento lá no meu trabalho. É isso. Agora. Eu achei muito interessante cada posicionamento, porque
é isso. O que tem que acontecer são as discussões chegarem a esse nível de profundidade, né? De olhar, né, a questão política de vários pontos de vista. E eu acho que a questão que a revista traz tem muito a ver com o significado de religião. Qual significado a gente vai escolher para a palavra religião? E eu acredito que o pensamento da revista, né, que o autor da revista trouxe nesse estudo, é exatamente a questão do princípio que nós seguimos. E esse princípio faz parte de nós. Nós somos cristãos porque nós conhecemos a Deus e entendemos que a Bíblia são os princípios que o próprio Deus entregou para nós. Então, onde quer que eu esteja, eu preciso seguir esses princípios, porque esses princípios agora sou eu. Então, se a gente estiver numa posição política, né, como um governante, se a gente favorecer aos nossos, a gente vai estar descumprindo os próprios princípios nos quais nós acreditamos. Concordo com o Jefferson, né? Jefferson também, né, com essa questão da igreja, né? Tem uma música do grupo Estratagema de Deus que fala que hoje em dia Jesus solta e a igreja prende, né? E assim como vários outros irmãos disseram aqui, aconteceu muita coisa na história que mostra que o Estado deve ser laico. Mas, acima de tudo, as pessoas devem ser... falando para nós cristãos, né? Nós cristãos devemos ser quem somos, onde estivermos e na posição em que estivermos. Eu não, como alguém falou, que eu não lembro agora quem, o pastor pode deixar de ser pastor para ser deputado, mas ele, enquanto deputado, ele continua crendo nos mesmos princípios que ele cria. Então, eu acredito no Estado laico, acredito que é um benefício ter um Estado laico, mas que a pessoa cristã não é um religioso propriamente. Se ele defender a sua religião no sentido de defender a igreja institucionalizada, ele vai estar descumprindo os princípios que ele diz que acredita. Como o senhor falou, a obrigação do Estado é proteger, né, o povo. E o princípio é nós, como fugiu aqui o que? Respeitar as pessoas, né? E aí, estamos aí em plena evolução, e o que eu vejo é o excesso, como foi lido hoje. Deus, né, deixou, você quer fazer, você faz, né? Já que você não quer seguir as minhas orientações, e aí a Bíblia diz que Deus deixa eles viver na sua imundícia. E é a mesma coisa hoje. Ao meu ver, se eu estou lá no governo, sou evangélica, e aí começa a luta para liberar aborto, eu acho que eu preciso ver a prioridade, eu não posso esquecer o que o ser humano quer, o princípio. Porque tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. A Bíblia, né, realmente a gente tem que ler a Bíblia no todo. E aqui está falando, quer pecar, então viva no pecado. Então, eu vejo, o problema é o excesso. Vou liberar aborto para adolescente? Não, eu imponho o que eu acho, o que aí entra, né, a religião, porque vai entrar, porque eu creio na Bíblia, né? Só que eu tenho que proteger. Então, eu tenho que proteger os adolescentes. Eu autorizo, mas com a vírgula. A partir de
certa idade, com maioridade. Eu não preciso criar casa, como o pastor falou, porque nós temos que tratar o que? A causa. O que está levando aquilo? Eu não tenho que investir naquilo que a gente sabe que não é legal. Mas se a gente ficar sempre, eu não concordo com o aborto, eu posso não concordar, mas aí eu também tenho que respeitar a opinião. A mulher é adulta e ela quer porque quer abortar. E aí eu ponho uma vírgula, isso não quer dizer que eu estou autorizando aquilo porque eu concordo com aquilo. Porque eu não posso perder o princípio, que é respeitar o que a pessoa quer. Está escrito aqui na Bíblia. Então fica na sua imundícia. Eu não posso também deixar de olhar o homem quer casar com um outro homem, a mulher quer casar com uma outra mulher. Eu não preciso abolir o Dia das Mães, o Dia dos Pais, não preciso mexer nessa parte. Mas são adultos. Porque se eu ficar, não, vamos lutar contra, eu estou impondo a minha religião. Mais alguém? A paz do Senhor para os irmãos. E paz. Eu tenho a dizer e a fazer uma pergunta a todos os irmãos que estão presentes, que estão nos ouvindo. Será que a palavra do nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, é religião? É a pergunta que eu tenho a dizer e fazer a todos. Então, essa pergunta é que a gente vai chegar ao cerne da nossa questão, né? O tema da lição é o cristão e a cidadania. Eu acredito que onde nós estivermos, irmãos, a gente vai carregar esses princípios de Deus, princípio da vida, princípios do que nós entendemos como o princípio da moralidade, o que a Bíblia estabelece, sendo ela a palavra de Deus, infalível, né? Sem erros, sem rasura. A ideia que a gente constrói aqui, com cada um expressando a sua opinião, é uma ideia que eu acredito que está bem similar ao que o próprio autor coloca aqui, né? Na página aqui posterior, no tópico 1, ele diz assim, se a política e a religião não se misturam, como o cristão deve exercer a cidadania? Com a ética cristã ou com a ética política? Se a gente voltar no que Maquiavel falou, ele fala que a ética política não pode ter nenhum tipo de viés religioso, né? Um dos grandes problemas que nós enfrentamos hoje é aquela palavrinha que eu falei lá no início. É a questão de você relativizar tudo. Tudo é relativo. E as pessoas estão hoje também relativizando a própria palavra de Deus. Então, a gente tem alguns períodos da história, né? Nós temos a história antiga, nós temos a história moderna, nós temos a história agora que é vinculada à pós-modernidade, né? A história antiga, ou a história, ela era esse período dominado pela Igreja Católica. A Igreja Católica, ela interferia em todos os assuntos de Estado, da sociedade, né? Tinha na universidade você não podia estudar o que você queria, você só podia estudar teologia ou direito, né? Ou medicina. Esse é um período da história. Aí a gente tem a história moderna, que vem o advento da ciência. Então a igreja, ela é descartada em parte, e aí nós temos o período chamado iluminismo, século XIX, que aí a gente tem até mesmo o surgimento de outras religiões, espiritismo kardecista, a gente tem o surgimento do adventismo, nós temos o surgimento do testemunho de Jeová, a gente tem vários segmentos nascendo no século XIX, né? E com esse advento do iluminismo, que era a fé agora, a crença na ciência, né? Na modernidade, naquilo que ia trazer paz para o homem, ia solucionar todos os seus problemas, a gente tem uma certa frustração também desse período, porque parece que a tecnologia e a ciência não trouxe tanto benefício para o homem assim. Aí agora, no nosso período, a gente tem o período da desconfiança, porque a gente olha para trás, vê que a igreja não deu certo, a gente olha para trás, vê que a ciência tinha uma proposta de agregar e trazer felicidade ao homem, também não deu certo. E agora a gente vive o período de que
eu não acredito nem nenhum nem outro. Vai depender. Já viu essa palavra? Depende. Olha, isso aí depende. Olha, depende disso. Olha, depende daquilo. Eu já ouvi crente dizendo, não, isso aqui eu não concordo. Eu falei, como é que você pode dizer que não concorda com a Bíblia? Como que a gente pode apresentar um argumento discordando do que a Bíblia diz, irmãos? A Bíblia está dizendo, é a palavra de Deus está dizendo, é os homens santos de Deus que escreveram e registraram no momento talvez mais terríveis da sua vida, de extremo calor opressivo e tanto mais. E aí a gente vê até essa relatividade, né, ou relativização das coisas, entrando até para a Escritura, né? Onde a gente hoje comemora, né, 31 de outubro de 1517, o dia da Reforma Protestante, porque a gente teve homens que morreram, mas não relativizaram a Bíblia. É isso aqui. É essa a palavra, essa é a verdade, né? Quando Jesus fala assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava dizendo sobre a palavra de Deus. Então assim, hoje tem surgido muita coisa, muitos argumentos, novos padrões de família, sabe? Aquilo que era proibido antes, hoje tem sido pregado como normal. Nós temos hoje, por exemplo, o liberalismo teológico que tem invadido a igreja e tem deixado as pessoas conviverem pacificamente com o pecado, né? Tá tudo normal, tudo certo, Deus que sabe que tu é humano, sabe? Deus te entende, você é vitorioso, você é um campeão, etc, etc. E a pessoa vai conduzindo a sua vida dentro da igreja, mas em direção ao abismo, porque também relativizaram a palavra de Deus. Então, eu penso assim, com a resposta de cada um dos irmãos, se a gente perguntasse assim, poxa, então tá, o que é o Estado? O Estado não existe sem pessoas. O Estado é um nome, irmãos, é um termo, né? O que é uma nação? A gente tirar todas as pessoas do Brasil e jogar lá para a Argentina, o Brasil é o quê? Não é nada. Porque esse conceito, ele vai trazer um apontamento para as pessoas. Então, quando o Constituinte escreveu lá na Constituição que o Estado ele seria laico, ele está dizendo que defenderia todas elas. Tanto que na Constituição fala que o local de culto ele é protegido pelo Estado. Você sabia que se tiver, claro que muita gente não vai respeitar isso, mas se tem uma perseguição policial, vem entrando aqui, o bandido entra aqui, senta, o policial tem que ficar ali na porta, esperar o culto acabar. É o que diz a Constituição. Ele não pode entrar, ele não pode interromper o culto, ele não pode fazer isso, porque o local de culto é protegido pelo Estado, é inviolável, né? Então ele vai ter que aguardar, né, o culto terminar, deixar o cara aceitar Jesus, esse vai, né? E aí depois ele vai ser conduzido. Então a gente só tem que tomar muito cuidado com esse relativismo que a gente vive hoje na pós-modernidade, né? Porque as pessoas estão muito descrentes de tudo, né? Por exemplo, a gente, já vou dar a palavra aos irmãos, a gente vive hoje o tempo da tecnologia, a facilidade de se comunicar, mas o homem nunca esteve tão só como hoje, sabe? Nunca esteve tão solitário. Você já reparou que as pessoas têm lá no Facebook, no Instagram, né? Sei lá, em outro aí que está surgindo, tem lá 1.500 amigos, mas às vezes não tem ninguém para conversar. E é uma mentira que pregam para a gente. Olha, tá lá, eu abro lá o meu, tá lá, fulano enviou uma solicitação de amizade. Aí eu clico lá, sim, aceita. Aí, vocês são amigos agora. Que mentira! Não é amigo nada. Passa na rua, nem fala comigo. A amizade virtual,
ela não faz bem para o ser humano. Então aí você tem lá 1.500 amigos, você posta lá uma coisa maneira, aí você tem lá 500 curtidas, você acha que tem muita gente ao seu lado, mas não tem. Aquilo ali é apenas uma ilusão, e eu acho que quem fez sabia muito bem o que estava fazendo, sabe, isolando o homem, isolando a criança, o adolescente, o jovem, estando cada vez mais isolado. E quanto mais o ser humano, que é um ser social, ele se isola, mais dificuldade ele vai ter. Talvez seja essa era que a gente está vendo tantas crianças invadindo o colégio com um fuzil, matando seus coleguinhas. Sabe por quê? Não aprenderam, através da convivência, ser contrariados e lidar com isso. Sabe por quê? Porque viveram sempre isolados. Porque assim, a criança, ela aprende na prática a ser contrariada. Você diz não, a professora diz não, o coleguinha briga, diz não, pega a borracha, sabe? Esse convívio vai formando a gente. E quando não tem isso, quando não tem os pais por perto, quando não tem essas brincadeiras de rua como a gente tinha antigamente, né? É só computador, é só internet, é só isso. E aí a gente vê que, por exemplo, nos Estados Unidos, isso é muito mais forte do que aqui. E o que está acontecendo com os jovens lá? Está acontecendo justamente isso. Na primeira oportunidade, ao ser contrariado, ele vai lá e descarrega toda a sua ira, matando seus colegas, né? Então a gente tem visto isso. E a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não embarque nesses conceitos. A palavra de Deus, irmãos, para a gente, ela vai estar acima da nossa lei. A palavra de Deus, ela nasceu antes da Constituição do Brasil, antes do Brasil ser o que o Brasil é, uma república. Já tínhamos a palavra de Deus, sabe? É a palavra de Deus que nos dá condições de resistir o pecado, e conforme Hebreus diz, que tão de perto nos rodeia. Tão de perto nos rodeia, está ali o tempo inteiro, né? E a gente vê que aqueles que ainda não acordaram para Cristo estão se esbanjando, estão comendo e se lambuzando com o pecado. Mas qual será o destino, o fim, né? Em relação a essas pessoas? Qual o projeto que eles têm de vida? Qual o projeto de futuro, de família, de formação de família? Não tem nenhum. Não tem nenhum, é zero. Vivem em busca de um prazer imediatista todos os dias e não tem nenhum tipo de projeto para o futuro. E eu acredito que é um tipo de geração extraviada que a gente está vivendo aí, que a gente está vendo, né? Quem pediu a palavra aí? Jefferson? Não? Alguém pediu a palavra? Podemos avançar então? Então vamos lá. Então a pergunta tá, como que a gente vai fazer isso, né? Aí a 2 aqui, ó. Como interpretar o mandamento de Romanos 13:1? Todo homem esteja sujeito a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Como que a gente então vai relacionar isso? Poxa, se as autoridades, claro que o autor está colocando aqui, né? O apóstolo Paulo colocou aqui, no sentido que eu acredito que foi um dos erros dos próprios judeus, né? Em relação a você resistir à autoridade. Por exemplo, você pegar um caminho da espada para tirar as autoridades estabelecidas, né? Que foi o grande erro dos judeus. A gente sabe que no ano 70 Jerusalém foi destruída e Jesus chorou vendo esse momento quando ele descia ali em direção a Jerusalém, ali do Monte das Oliveiras. A gente até falou isso quinta-feira aqui. Ele olha e vai falar: quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha junta os seus pintinhos e tu não quiseste, né? Assim, a ideia que o apóstolo Paulo apresenta em Romanos 13:1 é que nós temos que estar sujeito às autoridades. O cara está lá como autoridade, em última análise foi Deus que permitiu,
né? Deus permitiu. Hoje, na nossa legislação brasileira, é pelo voto direto. Então, a maioria vota, a maioria escolhe um candidato e coloca lá. É um cargo eletivo representativo, né? Tem um grupo de eleitores que aquele candidato, não sendo do executivo, né, mas do legislativo, ele representa. Beleza. Agora, obedecer à autoridade não quer dizer que eu vou concordar, eu vou praticar o que se estabelece como lei. Porque o que se estabelece como lei ferir os princípios da palavra de Deus, eu vou obedecer essa lei? Se, por exemplo, a gente falou aqui do aborto, né? Se tem hoje autorização legal, a lei agora estabelece que já pode fazer aborto, eu vou fazer? Eu vou participar disso? A não ser que tenha, né, um diagnóstico médico, o médico fala assim, olha, Martins, se a gente não tirar o bebê, a tua esposa vai morrer, não tem jeito. É o que eu estou falando. Eu vou me submeter à autoridade do médico. Então o senhor faça o que tem que fazer, né? Agora, vamos lá. Poxa, a gente tem uma viagem marcada semana para a Europa e tu engravidou agora. Puxa vida. Faz o seguinte, vai lá, tira o Agamenon, não vai deixar nascer não. Eu, irmãos, acredito que essa lei eu não usaria. Jamais. Porque eu estaria indo contra a lei estabelecida por Deus. O que eu faço então quando Deus fala para Jeremias, olha, antes que você se formasse no ventre, eu te conheci, né? Antes. E aí há toda uma luta, né? Que eu acredito que é mais ideológica do que ciência. Quando que se começa a vida? Eu acredito que é no ato da concepção. No momento que o espermatozoide entrou no óvulo, fecundou, a vida nasce ali, né? Eu acredito que assim, não é com 3 meses de idade, né? Não é com 3 meses de gestação, é no ato da concepção. Então eu interrompo a vida porque tem uma lei que me permite fazer, né? Eu respeito os irmãos que discordarem de mim, mas eu jamais usaria dessa lei. A gente pode avançar. Por exemplo, tem a lei agora que você pode usar a droga, né? Que droga? Não consigo falar droga. Você pode usar a droga de forma recreativa. Então eu chego ali no Braga, me dá aí 100 gramas de maconha, por favor. Me dá 2 alfaces, hoje eu vou comer, em vez de, né, vou botar maconha na pizza. Eu vou usar porque a lei estabelece, né? Por exemplo, a bebida alcoólica, ela é autorizada legalmente. A gente faz uso? Por que a gente não faz uso? Porque eu penso que vai do bom senso, né? Daquilo que a gente julga que não vai trazer benefício. Por outro lado também, não tem nenhuma lei proibindo eu usar calcinha. Mas eu também não uso, porque assim, não tem qualquer tipo de justificativa ou edificação para mim. Então eu acredito, irmãos, que o próprio Espírito Santo também, né, ele vai nos apontar direitinho como a gente deve proceder em relação a isso, né? Fala aí, Jefferson. Cadê o globofone? Eu estava lendo aqui de novo essa palavra e eu fiquei aqui no capítulo 13, do 1 ao 6, que é onde ele fala sobre a obediência às autoridades. É um negócio assim que eu acho que na realidade ele está falando de amor a Deus acima de todas as coisas. Sim. Porque, poxa, a gente está falando num contexto de hoje, né? A gente está aqui tranquilinho, ouvindo a palavra de Deus, cantamos, comemos. Mas quando a gente volta esse contexto aqui para Roma,
Nero, os imperadores, cruel, faziam tocha de crente. Então, quando ele diz para respeitar as autoridades, né, eu vejo assim que é a gente, como cristão, entender que nós não somos daqui. Nós não somos dessa terra, sabe? E que as autoridades que são instituídas, elas vão ser cobradas sim. Porque, assim como ele diz que todas as autoridades é instituída por Deus, a palavra de Deus também nos dá respaldo de que um dia nós vamos prestar conta a Deus. Até as autoridades. Até as autoridades. E Sim. quem é muito é dado, já tem o ditado, né? Muito é cobrado. Então, eu acho que Paulo está falando aqui de amor a Deus acima de todas as coisas. Porque... Até para tu resistir. Resistir o Exatamente. mal proposto pelas autoridades. Porque também tem isso, né? Naquela época tinha isso também. Ele mesmo teve oportunidade, né, de fugir em vários momentos das prisões, e ele, não, peraí, não é com espada que a gente vai resolver, né? Não é isso que Cristo nos ensinou desde todo momento, né? No momento de aflição que Pedro vai lá e corta a orelha lá do soldado, Cristo vai e reconstitui e fala e adverte a ele, né? Então, acho que, acima de tudo, ele está falando sobre amor a Deus acima de todas as coisas. E nós, eu entendo que nós hoje, como cristãos, nós temos que ter amor a Deus acima de todas as coisas, independente se é liberado ou não, casar, homem com homem, mulher com mulher. A gente aqui tem que pregar a palavra de Deus e os princípios de Deus, né? Não vos conformeis com este mundo, né? Mas transformai-vos pelo entendimento da palavra de Deus. Eu acho que é isso assim que eu entendo também nessa palavra aqui. Muito bem. Mais alguém? Sim. Vou pegar um gancho do que o Jefferson falou, e é isso. Então, eu não posso me acomodar pelos padrões deste mundo. Então, eu acredito que eu preciso continuar pregando aquilo que a palavra fala. Eu preciso continuar entendendo e praticando e pregando e me posicionando mediante do que a palavra fala. Não do que o mundo hoje diz que eu tenho que fazer, não que o mundo hoje me oferece. Eu preciso continuar pregando a palavra, doa a quem doer. Gostando quem gosta ou não gostando, porque essa é o que eu acredito. É o que eu vivo, é o que eu entendo de ser o certo, porque eu acredito na palavra de Deus, assim como outras pessoas acreditam em outras coisas, e elas defendem aquilo que elas entendem ser assim. Então eu preciso ter, até o que hoje a Simone falou, essa ousadia, né? Essa certeza do que eu prego, do que eu entendo, do que eu vivo, e eu preciso sempre colocar adiante. Se eu não concordo com o aborto, eu não concordo com o aborto. Se eu não concordo com o casamento homoafetivo, eu não concordo com o casamento homoafetivo. Doa quem doer. Querem se afastar? Se afastem. Querem me prender? Me prendam. Querem me matar? Me matem. Mas eu não concordo porque eu acredito na palavra de Deus. Ponto. Ó, aconteceu um caso comigo, tô trabalhando com um rapaz novo lá no trabalho. Ele é homossexual assumido e ele é superior a mim, né? Ele é subtenente. E eu conheço um pouco da história dele. Era presbítero da Assembleia de Deus, casado, tem 2 filhas, né? E em um determinado momento ele largou tudo e hoje ele está nessa vida. E a gente andou conversando um pouco, né? E eu percebi que toda vez que ele tocava nesse assunto, os olhos dele enchiam de água, né? E a menina que trabalha comigo falou assim: poxa, mas você é assumido, mas você ainda tem esse vínculo, né? Porque isso ainda te incomoda, né? E aí eu perguntei para ele: você teve problema com seu pai? Ele falou algumas coisas, vi que ele fugiu do assunto, mas o pai dele tinha alcoolismo e batia de uma forma extremamente nele, nos irmãos, né? Aquela coisa toda. E eu acredito que isso tudo veio desembocar agora, né? Já na vida dele, já adulta já, né? E aí eu falei para ele, eu consegui amá-lo de uma forma, irmãos, que a minha palavra foi assim, com bastante delicadeza em relação a ele. Eu falei para ele: sabe qual é a diferença de mim
para você? E eu acredito que ele esperou receber uma coisa assim mais dura. Eu falei assim: a única diferença é que eu resisto ao adultério. Eu resisto todos os dias, como homem. E você talvez não conseguiu mais resistir ao seu pecado. A única diferença de nós dois é essa. Porque a gente continua sendo pecadores. Ele ficou me olhando assim, né? Porque eu acredito que ele já esperava ouvir talvez uma parte mais grosseira, mais, né, mais áspera, aquela coisa toda. E eu não consegui ver isso, não consegui, mesmo discordando, e ele sabe, na verdade, lá no fundo ele sabe, porque ele se emocionou, eu vi que os lábios deles encheram de água, de lágrima, né? Em relação ao que ele vive hoje, né? Ele tentou até justificar, dizendo que esse poderia ser o espinho na carne de Paulo. Eu falei: olha, eu nunca vi essa interpretação. Paulo então era gay e o espinho na carne dele era isso, né? Ele falou que era, podia ser, né? Eu falei: poxa, isso aí é nova, vou arquivar aqui no meu conhecimento. Mas brincando com ele. Mas eu vi alguém que assim estava vivendo um mundo, o fantástico mundo do Bob, né? Naquela falsa liberdade, mas que estava indo para um caminho perigosíssimo. Conheceu um outro rapaz, foi parar lá no centro de feitiçaria, aquela coisa toda, né? Claro que para mim não fala muita coisa, mas aí às vezes eu estou perto, estou ouvindo ele conversar com outras pessoas. E assim, irmãos, só para a gente concluir, né? Já são 11h30. Como que a gente ganha essas pessoas? Amor. Não tem como. Eu preciso ser alguém que vai compreendê-lo, que vai entendê-lo. Porém, compreender e entender não é o resultado da equação, não é igual a aceitar, né? Não ele. Ele eu aceito, ele eu vou respeitá-lo, né? A gente trabalha junto, às vezes está de serviço 24 horas juntos. Ele tem todo o direito de ser respeitado por todas as pessoas, por todas. Agora, ele nem me pergunta o que eu acho, sabe por quê? Porque ele já sabe, e ele também já conhece. Então, como que vai ser o nosso relacionamento? Vai ser de aspereza, ou vai ser alguém que está sempre pronto para ouvir, alguém que vai conquistar a confiança para ele, de repente, falar das suas feridas, falar das suas demandas, falar das suas necessidades, e de algum momento Deus abriu uma porta para a gente orar juntos. É só esse o caminho que a gente vai conseguir chegar. O outro talvez seja impossível, né? Então, só para a gente concluir essa parte, o autor vai falar aqui, né, no ponto 2, né, o cristão e o próximo. Por que a gente precisa amar o próximo? Porque o próximo, mesmo que ele ainda não tenha Cristo, ou que ele está afastado, ele continua sendo imagem e semelhança do Senhor. O próximo. Porque quando Jesus ilustra aquela parábola ali do bom samaritano, ele não fala o que aquele homem que estava caído era. Ele podia ser um homossexual que foi agredido, ele podia ser um ladrão, ele podia ser um político agredido, mas ele não fala, ele não classifica aquele homem caído, machucado. Ele fala somente o próximo. O próximo. Que a pergunta daqueles que estavam com ele: quem é o nosso próximo? Aí ele pega a figura mais desprezível, que era para os judeus os samaritanos, e fala: um samaritano vinha de viagem, foi assaltado, agredido e deixaram ele quase morto. E aí passou o levita, não, passou o sacerdote, passou o levita, né? É isso? Ou é o samaritano que socorre? Não, o samaritano que socorre, né? Estou invertendo.
E aí vem um samaritano, vem o pior, que não tem vínculo com o judaísmo, não é levita, não é servidor do templo, não é sacerdote, não conhece a lei, mas ele ama o próximo. E ele pega aquele, coloca em cima do seu jumento, leva para uma estalagem, paga toda a dívida ali e fala para o cara, ó, cuida dele, e se ele gastar mais alguma coisa, quando eu voltar eu acerto com você. Então, assim, o amor, irmãos, é o que vai nos caracterizar como um povo diferente, um povo especial, sem julgamento, sabe? Sem julgamento. Eu penso que assim, qual é o nosso trabalho aqui como igreja quando entrar um homossexual ali naquelas portas? A primeira coisa é a gente ir de encontro a dar um abraço, porque para ele entrar, olha, ele já virou as barreiras, já pulou as muralhas, porque o homossexual ele olha a igreja às vezes com um olhar hostil, né? Porque eu confesso, eu vejo isso dessa forma, né? A igreja ela não tem preparo para receber essas pessoas. Às vezes nós ainda temos repulsa, nós discriminamos. O que a gente faria se entrasse 3 de saia ali sentados, salto alto, batom, aquela coisa toda, né? Eu acho que aqui a gente até conseguiria, né? Catarina? Felipe, pô. Eu acho que a gente aqui não teria nem problema. A gente, né, pessoal aqui é mais tranquilo porque a gente é uma igreja pequena. Mas em determinadas igrejas, talvez as pessoas levantariam do seu lugar, né? Ou olharia, né, com aquele olhar assim de o que esse cara está fazendo aqui, né? E eu vejo como que as pessoas então poderão mudar, irmãos, se o lugar para que os doentes entrem é um lugar que está recheado às vezes de ódio e discriminação. Nós precisamos considerar eles como doentes. E aí a minha fala tem que ser a fala similar dos irmãos. Olha, a única diferença do meu pecado para o seu é porque o meu ainda resisto, o seu você perdeu a guerra, mas não quer dizer que você não possa voltar a lutar. Foi o que eu falei para ele. Não quer dizer que você volte a lutar contra isso. Você chegou um momento... Porque assim, qual a diferença do adultério para o homossexualismo? Quem abre a Bíblia e me diz aí qual é o pecado maior? Não tem. Então assim, se eu resisto à novinha de saia curtinha que passa do meu lado, ele também deveria resistir àquela talvez má formação que ele teve, né? E que tem uma série de fatores que levam a isso, e deveria se buscar e se refugiar em Cristo, porque ele foi líder de mocidade, né? Foi líder de jovens. Era uma pessoa muito influente, mas ele me falou um dado que eu fiquei gelado, e é realmente uma coisa que aconteceu muito e infelizmente acontece até hoje. Ele falou: meu pastor era matuto, na igreja não se falava, e quando eu conversei com ele, toda a igreja ficou sabendo. E aí? Será que nessa condição não foi empurrado, né, mais para lá do que alguém puxou? Porque assim, caraca, você conversar isso com alguém, será que ele não aprendeu, aquele pastor não aprendeu que segredo de confidencialidade, de você guardar a vida das pessoas? Tem coisa que eu vou levar para o túmulo, que eu sei. Não converso nem com a Simone, porque é restrito, é da pessoa, é particular, sabe? Tem que ficar comigo. Às vezes estou doente por causa disso, porque é grave, é um problema sério, né? E a gente não pode falar, não pode, porque assim, uma coisa às vezes que é muito grave, você não consegue segurar contigo, você conta para alguém mais próximo, aí o próximo, enquanto conta para outro mais próximo, conta outro mais próximo, daqui a pouco todos os próximos estão de você, não sabendo. E isso é terrível, quando a pessoa que confidenciou fica e percebe que a vida foi exposta. Irmãos, acabou aquele local ali, né, que foi o caso dele, se tornou completamente um local improvável para ele continuar. Ele olhava as pessoas olhando ele de travessado, e o cara se largou de vez, né? Então eu vejo que é um assunto muito, né, polêmico, mas o caminho é o amor. Então trabalha comigo lá, me respeita, eu respeito ele. Às vezes faz uma graça, às vezes xinga o palavrão ali. Tampa ouvido aí, Martins, né?
fala uns besterol lá, mas é alguém que eu vejo que assim precisa de ajuda, né? E quando ele precisar, se eu puder ajudar, aí eu falei para ele do GA, do grupo de amigos, ele nunca conheceu, né? Que é uma comunidade terapêutica que ajuda as pessoas a sair. Falei do pastor Sérgio Bertilac, que é o líder desse projeto que é no Brasil inteiro. Mas assim, provou da fruta, né? E aí se torna muito mais complicado, né? Sair disso. Mas nada que possa ser impossível para Deus. Amém, queridos? Quem ia falar? Jefferson, quer falar? Não? Alguém mais, irmãos, quer falar? Quer colocar? Deu para entender, então, essa questão de política? Eu sei que isso, às vezes, a gente ainda traz, né, essas frases de efeito, né, como ele falou aqui, né? Como é que a gente vai fazer? É com a ética cristã ou com a ética política? Ética é comportamento, né? Então, assim, eu acredito que vai ser equilibrado, né? Também entendo ali o que a Simone falou, né, em relação a você governar para todos, né? De você ter leis que protejam todos. Eu talvez por exemplo, na agressão a homossexuais, eu talvez não criaria outra lei, mas de repente seria o caso de ter uma delegacia especializada, né, de agressão, porque assim, realmente há muita agressão a pessoas, né, que eles classificam de forma errada a homofobia, né? Homofobia, irmãos, é uma doença, tem lá no compêndio psiquiátrico, né, de você ver um homossexual e você não consegue se conter e você quer matar, você quer espancar até a morte. Isso é homofobia, né? Fobia, né? Homofobia de homossexuais. Não tem nada a ver com uma crítica ao comportamento ou um posicionamento, por exemplo. Não, eu acredito na família tradicional. Como o homossexual também vai dizer, não, eu acredito na família moderna, na outra formatação. Beleza, não tem problema nenhum, né? O problema que a gente está vendo hoje é que a gente hoje já não pode mais se posicionar, porque eles classificam como homofobia. Mas quando eles aplicam o que eles acreditam, teria que ser então heterofobia, né? Porque assim, não pode ter dia dos pais e dia das mães. Pode ter dia dos pais, dia das mães e um terceiro dia do cuidador. Por que eu tenho que tirar o dia dos pais e dia das mães? Né? A criança que tem ideologia de gênero tem que usar. Não, cria um terceiro banheiro. Masculino, feminino e o terceiro banheiro. Bota lá, indeterminado. Entendeu? Eu acho isso complicado numa escola com crianças, né? Que eu posso muito bem falar assim, não, hoje eu acordei, né? Hoje eu acordei meio mais feliz e vou lá no banheiro me aproveitar. Como já teve casos de estupro de meninas nesse banheiro, né? Então, eu penso que é um grupo minoritário, mas que faz bastante barulho. E aí a gente tem que estar atento também, porque eles estão em todos os setores da sociedade, desenho, cinematográfico, novela, série, entrando e tentando minar a cabeça das nossas crianças, né? E a gente tem que estar vigilante nesse sentido. Amém? Alguém quer falar? Fala, Divino. Eu não conheço nem quem é o Vasco mais, eu nem lembro. Do arco-íris? Então, complicado, né? Tem hora que a gente não tem como, né, irmão? A gente vai ter que se posicionar. Não tem como a gente fugir e a gente, talvez, no discurso do politicamente correto, a gente, né? Não, tudo que estão colocando a gente vai concordar. Eu acredito que a gente pode discordar com respeito,
sabe, com seriedade, pela pessoa humana que está ali, né? E que a gente entende que talvez ainda estão com os seus olhos obscurecidos, né? Porque é um caminho muito difícil quando se escolhe, né? É um caminho que assim é muito tortuoso. Então eu vejo que essas pessoas precisam, né, do apoio. Acho que precisa da igreja estar preparada, uma igreja que não que vai concordar, mas também que não vai causar um ambiente hostil, né? Tem, né? Por que tem? Porque talvez eles não conseguiram, né? Porque desde o momento em que eu subo no púlpito e eu, na minha pregação, faço um gracejo ou conto uma piadinha, isso, eu fico imaginando a dor no coração daquele que está sentado ali, né? Talvez seja esse o nosso maior pecado, né? Da gente constranger essas pessoas que estão, né, talvez no lugar para ouvir a palavra, né? Vem desde que existe, desde que o pecado entrou, começou, né, tudo isso. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Alguém ainda quis falar? Eu engoli barriga aqui, não vi? Então, quer falar, Simone? Eu acredito que deve ser o símbolo deles, né? E aí o divino virou e falou, como é que tu falou o nome? Podridão. Porcaria. Tá vendo? Aí a gente já entra com desrespeito. Entendeu? É isso aí que a gente não deve perder. Agora esse olhar, porque tipo, são decisões dele. O que acontece? Nós estamos discutindo aqui o governo. Então, o governo, ele tem que defender. E aí é que o pastor falou. Então vamos criar a terceira opção. O problema é o excesso. Aí é o que a palavra de Deus fala. Quer viver na imundícia? Próprio Deus, então vive. É isso que o governo tem que fazer. É onde tem que entrar o quê? O respeito, não confundir as coisas. Porque o pastor falou que os homossexuais, eles olham para a gente com qual olhar que o senhor falou? Hostil. Porque na maioria das vezes nós fazemos isso. Olhamos eles assim. São decisões deles, são lúcidos, orientados, querem fazer isso. Então, o governo cria lei. Não precisa, porque, tipo, se o governo começa a tirar, então tira o Dia dos Pais, Dia das Mães, aí o governo está indo contra quem? Contra quem defende, tá vendo? O cuidado que tem que ter. Então, você quer fazer isso? Quem está lá é cristão? Eu não concordo com isso, mas vamos fazer porque o cidadão quer isso. Mas a gente que às vezes confunde as coisas, é o extremo. Você vê aí que o bandido é morto. Quem que aparece para defender logo eles? Direitos humanos. E quando o policial é morto, a gente vê os direitos humanos aparecer? É esse o problema, o extremo, para essa coisa, né? Então, tem o Estado com as decisões dele, e aí, mulher, você quer abortar? Adulta, é isso mesmo que você quer? E aí vai entrar o nosso princípio como cristã. Né? Como o pastor deu o exemplo. Eu quero viajar, Simone engravidou, aí eu vou abortar. Aí é decisão dela. Ela como cristã, ela tem que abortar porque tem essa lei lá? Aí vai entrar a nossa prática. Né? Quando a mulher vai fazer uma ligadura, né, cirurgia para poder não ter mais filho, a primeira coisa que o médico pergunta, você tem certeza que você quer fazer isso? Perguntou para mim e pergunta para várias, porque às vezes, mais para frente, ela vai se arrepender. E aí, se ela continuar, não, eu quero, claro, que dentro da idade, né, porque tem a idade mínima para isso, vai cortar, igual a gente estava conversando lá no trabalho, a colega virou e falou assim, a gente estava conversando sobre isso, de mulheres que têm filhos para agradar o homem, né? Se eu me separar e aí depois eu arrumo um namorado, e então eu vou ter que engravidar para ele. Não, o que foi falado aqui ontem para a gente mulher. Eu tenho que me arrumar em primeiro lugar para mim. Eu não tenho que ficar pensando que eu tenho que ter filho porque o cara não tem filho. Existem N situações, não teve filho porque não quis. Por quê? Então eu vou ficar procriando
para poder agradar ele. Então, aí a colega estava falando, aí entrou essa parte do médico. Aí ela virou e falou assim, então quando eu fui fazer a ligadura, a médica me perguntou se eu queria realmente cortar. Porque a médica virou e falou assim, porque para mim só é mais uma trompa que eu vou cortar. Então, o governo estipula a lei, e aí é nós que temos que decidir, como a própria palavra de Deus diz, racional. E aí a gente vai entrar com o nosso princípio. E a gente tem que realmente ter um olhar. Eu respeitar o homossexual, eu respeitar uma mulher que quer abortar, isso não quer dizer que eu sou a favor, estou concordando com eles. Mas é esse cuidado que a gente tem que ter. Até com o que a gente fala, entendeu? Ah, que porcaria. Não, aí então desrespeitando. Estamos entrando com discriminação. Foi? Vamos lá, então. Vamos lá, senão vai até meio-dia agora. Imagina. Vamos lá, vamos respeitar o pastor que quer terminar a EBD agora, hein? Vamos respeitar essa autoridade aqui, hein? Vamos orar, irmãos? Que bom, né? Que bom que a gente pode comentar e eu acho que é assim que a EBD ela se torna mais melhor de bom, né? Vamos orar, irmãos, vamos agradecer a Deus e que a gente possa sair daqui ampliando os nossos conhecimentos, né? E se Deus quiser, domingo que vem tem mais. Domingo que vem nós temos a proposta de falar sobre a saúde do homem, né? É uma EBD que vai falar sobre o que a gente está entrando no Novembro Azul, né? Estamos saindo do Outubro Rosa para o Novembro Azul. Então queria que todos viessem, não é só os homens não. Talvez a gente não fale da revista, mas a gente vai falar aqui sobre exames necessários dos homens. Eu queria muito trazer médico aqui, né? Tem até alguns amigos, mas quando fala de Vila Kennedy eles têm medo, né? De vir aqui. Então eu vou tentar eu mesmo falar sobre o assunto, né? Então é importante que a gente venha para a gente falar um pouquinho também desse tema. Se der, a gente conjuga os dois, né? A gente fala da revista e fala também dessa saúde do homem. Dia 13, acho que não. É sábado? O problema é que ninguém quer vir aqui. Aqui a gente é discriminado, né? Quando eu falo assim, não, eu posso ir lá sim, mas é onde? Foi ali na Vila Kennedy. Quê? Tô fora. Então, eu vou ver ali se a gente faz. Dia 13, no boletim, tá EBD, classe única, saúde do homem. Eu acho que eu transferi para EBD, né? Mas aí dá tempo da gente hoje ver aí na reunião e falar sobre isso aí, tá bom? Então vamos orar, queridos? Vamos agradecer a Deus? Pai, muito obrigado por essa oportunidade em que o Senhor nos concede mais uma vez de estudar a sua palavra, respeitando aqui a opinião de cada um e tendo, Senhor, a nossa opinião curvada diante da tua palavra, Senhor, que excede qualquer tipo de lei e opinião humana. Ó Deus, muito obrigado por termos a liberdade de estudar a tua palavra, Senhor, nesse lugar que tem priorizado o conhecimento, Senhor, a preparação dos crentes, não só, Pai, para nos ensinar a ser mais humano com o ser humano, ó Deus, mas também nos apropriar das tuas verdades e dos teus princípios. Por isso, muito obrigado. Nós assim, ó Pai, te oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Até de noite.